Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso. Continuando a nossa aula sobre a apresentação do Islã. Nós, muçulmanos, tomamos o exemplo através dos ensinamentos do Islã e não do que fazem os muçulmanos em geral. O muçulmano, o verdadeiro muçulmano, tem que tomar como exemplo o que é o ensinamento do Islã e não o que fazem os muçulmanos em geral. Ou seja, o muçulmano não pode fazer algo porque a maioria faz. Se esse algo está errado, por exemplo, o muçulmano não pode fazer com a justificativa de que, não, a maioria faz. A maioria dos muçulmanos faz assim. A maioria dos muçulmanos fumam. Então vou fumar porque a maioria fuma. Não, não deve ser assim. Então, o nosso exemplo é o quê? Aquilo que é o ensinamento do Islã. Aquilo que é ensinamento do Alcorão, aquilo que é ensinamento do profeta Muhammad, que a paz e bênção estejam sobre ele. Da mesma maneira, como foi citado aqui no livro. Se há um médico que pratica um tipo danoso de medicina ou um professor que tem mau comportamento, pode ser que estranhes ou que pareça horrível aquelas situações, por serem contrárias aos conhecimentos, informação e lugar que ocupa o profissional. Entretanto, tua opinião sobre a medicina não mudará. Muito menos o fará com que o lugar que ocupa a educação na sociedade e civilização. No entanto, às vezes você pode deparar um médico que seja que está falando as coisas contrárias da ciência, ou seja, contrária à ciência, ou um professor de mau comportamento. Mas a gente sempre permanece ali acreditando o quê? Acreditando na medicina, aceitando que não. A minha opinião quanto à medicina é isso e ponto final. A gente não muda porque um tal médico agiu de outra forma ou contrariou a medicina. Assim como a gente não coloca a educação, por exemplo, ou não acredita, não fica desacreditando a educação só porque um professor tem mau comportamento. Então, da mesma maneira que as pessoas, por exemplo, não devem desacreditar o Islã através de que não, porque viram algumas pessoas, alguns muçulmanos fazendo o contrário daquilo que é pregado no Islã. Então, o muçulmano ou as pessoas devem seguir ou ouvir o que realmente o Islã diz e seguir. E não seguir, não, porque a maioria faz isso com a maioria, não. Tem uma passagem do Alcorão até que diz, em relação ao profeta Abraão, Allah subhanahu wa ta'ala, Deus chama ele de nação, que certamente Abraão era uma nação. O versículo vem assim. Então, o profeta Abraão, Ibrahim, alayhi salam, que a paz esteja sobre ele, era o único que adorava o único Deus, ou seja, ele era um e o único que adorava ou que acreditava apenas em um e único Deus. O restante ao seu redor, até os seus próprios familiares, adoravam o quê? Ídolos. Adoravam ídolos, não acreditavam que existia um e único Deus, apenas o próprio Abraão, apenas o profeta Abraão. E assim, Allah, subhanahu wa ta'ala, Deus glorificado seja, chamou ele de uma nação, ou seja, é único que está fazendo o que é certo e chamou ele de nação. Então, você que é muçulmano tem que seguir aquilo que é do Islã, aquilo que é ensinamento do Islã. Está correto, tenha certeza que é aquilo que o Islã diz, é aquilo que o Alcorão citou, falou, é aquilo que o profeta Muhammad ensinou. Então, siga aquilo que o Islã ensinou, aquilo que o profeta Muhammad ensinou. Essa é a verdade. Ah, mas eu conheço, na mesquita tal é uma mesquita grande, o sheikh lá também é um grande sheikh, mas está fazendo isso e aquilo. Não é uma prova de que é a verdade. Não pode levar isso como sendo uma prova, uma evidência de que é o Islã. Então, esse grande sheikh ou aquela grande mesquita pode se levar pelas suas próprias paixões.
Pode ser que o intuito, o objetivo de praticar aquilo é para agradar uma certa população, certas autoridades e etc. Pode ser que seja isso. E acontece. Então, o verdadeiro muçulmano tem que se manter firme, seguindo aquilo que é ensinamento do Islã e não fazer algo porque a maioria faz. Aqui vem da mesma maneira se encontrarmos mau comportamento em alguns muçulmanos. Então, isso não será um exemplo da realidade do Islã. E acontece. Em muitos lugares, algumas pessoas veem muçulmanos praticando aquilo que é o contrário do Islã. Então, não se pode julgar o Islã, não se pode levar a religião do Islã contra ou em razão das pessoas que estão praticando coisas erradas. Então, aqui podemos até dar o exemplo das pessoas que são agressivas, das pessoas que são terroristas, ou seja, usam o Islã, usam o nome de Allah para matar e assim as pessoas alegam que aquilo é Islã. Ou as próprias pessoas aprendem de forma deturpada e aí vão, atacam, destroem famílias e tudo e alegam que aquilo é do Islã. Aquilo não é do Islã. Aquilo é uma mensagem que eles receberam de forma deturpada ou é porque estão fazendo por suas próprias paixões, ou seja, é algo que ou tem um propósito ao fazer aquilo, como falei, ou agradam algum tipo de povo ou algum tipo de autoridade. Então, não é do Islã. Acerca do Islã não tem nada que chama para agressão, para destruição. Até podemos aqui dar o exemplo de um dos versículos do Alcorão, que diz que reprovando esse ato, o Islã diz, por exemplo, estou dando aqui o exemplo, essa coisa de terrorismo, terroristas e tal, é o exemplo que estou dando. Então, o Islã ou o Alcorão reprovando esse ato, ele diz, aquele que matar uma pessoa é como se matasse a nação inteira. Aquele que mata uma única pessoa é como se matasse uma nação inteira. Então, isso aqui está reprovando que aquele ato não é bom e não é do Islã. Então, nós seguimos o exemplo daquilo que é ensinamento do Islã, não pelo comportamento de algumas pessoas. Ou seja, o comportamento de algumas pessoas não pode se levar a dizer que não, isso aqui é o Islã. É nesse momento que devemos fazer o quê? Para as pessoas que não são muçulmanas. Procura a realidade do Islã. Procure buscar, perguntar se realmente o Islã diz isso ou aquilo. Pergunte ao muçulmano. Vai em uma mesquita, também pergunte se será que isso realmente é Islã? É dessa forma? Onde está escrito que deve ser assim? Então, é assim que deve ser e não se julgar pelo comportamento da maioria ou pelo comportamento de algumas pessoas. Da mesma maneira, se encontrarmos um mau comportamento em alguns muçulmanos, então isso não será um exemplo da realidade do Islã, senão que é um exemplo das debilidades humanas. Isso que acontece, por exemplo, de agressão, é porque é aquela pessoa que é debilitada mentalmente. A pessoa é debilitada mentalmente, por isso parte fazendo coisas contrárias ao Islã, só que as pessoas de longe que não conhecem, que não convivem assim de perto que isso do Islã, logo vão julgar. Esse fulano é do país tal, é do país de maioria muçulmana, então aquilo é da religião. As pessoas vão considerar assim. Então não pode ser dessa forma. E em outras situações, mesmo entre nós, que somos muçulmanos e vimos algumas atitudes, algumas ações em mesquitas, em centros islâmicos e tal, porque um grande centro islâmico está fazendo aquilo, a gente vai contribuir para a mesma coisa se for correta. Se não for correta, a gente não faz. Não vai só porque é um grande centro islâmico, como citei, porque é um grande sheikh que está falando. O ser grande sheikh não significa que sempre vai falar a verdade. Algumas vezes pode falar para agradar algumas pessoas, algumas autoridades e etc. Então, esse exemplo, por exemplo, de partir para
ou fazer coisas erradas e tal, então tem que se julgar aquela pessoa, não a religião. Religião nenhuma ordena, por exemplo, para destruir, agredir, explodir e por aí suicidar. Não existe nenhuma religião que ordena para isso. Ninguém vai entrar no paraíso porque se suicidou. Não existe. O Islã é contra. O Islã é contra o suicídio. Como é que a pessoa, por exemplo, vai se explodir e dizer que vai entrar no paraíso se o Islã é contra? Se o Islã diz que aquilo é ato pecaminoso, o Islã é contra, diz que não pode se autodestruir, não pode se suicidar, que Deus foi misericordioso para conosco. Então não pode fazer aquele ato. Então nós devemos levar o que o Islã ensina, não levar apenas o que as pessoas fazem. E aqui dá também para chamar a atenção as pessoas que são muçulmanas ou os muçulmanos, que você, só por ser muçulmano, as pessoas se espelham. Tem que ter muito cuidado, ao que pratica. Porque só o fato de você fazer algo, a pessoa só enxerga a religião. As pessoas ao seu redor enxergam só a religião. Não, o fulano é do Marrocos, então eles vão enxergar o Islã. Ou o fulano é da Síria, eles enxergam o Islã. O fulano é da Palestina, o fulano é da Arábia Saudita, eles enxergam o Islã em você. Se está praticando ou não, mas então qualquer ato que você praticar, que seja errado, eles falam, não, isso aqui é Islã. Então temos que ter esse cuidado quando a gente convive com as pessoas, agir de forma que não seja do Islã. E voltando, mas que quando a maioria faz, não significa que aquilo constitui Islã. Então tem que seguir o que realmente é ensinamento do Islã. Não se pode levar ou considerar por causa das debilidades humanas que são comuns a todas as comunidades e culturas, quer dizer, dos maus costumes que não têm relação com os ensinamentos do Islã, tal como o comportamento de um médico ou professor medíocre na maneira em que praticam suas profissões. Acontece também em todas as religiões, ou mesmo das pessoas que não sejam religiosas, ou seja, aquela questão de ser um ser humano. Comete erros, tem suas falhas e tal. Então, não se pode considerar, por exemplo, como citamos aqui neste mesmo tema sobre a educação, desacreditar a educação porque só um professor tem uma conduta. Não podemos. Desacreditar a medicina só porque um profissional da área, ou seja, um médico, então agiu mal ou desacreditou algo, falou contrário, então não podemos levar a esse jeito. Ou seja, da mesma maneira, o Islã ele vai continuar sendo o Islã correto, mesmo que algumas pessoas ao redor ajam de forma errada. Então, é assim que devemos proceder. Tomar o exemplo através do ensinamento do Islã. Nós devemos ter o ensinamento do Islã como um exemplo, seguir, e não as pessoas, e não a maioria. Se a maioria está fazendo está correto, não tem nenhum problema. A maioria está praticando o Islã de forma correta, não tem nenhum problema, pode seguir. Mas se essa maioria você tem a certeza de que aquilo que estão fazendo está errado, então não siga. Melhor você estar ali, o único, sozinho de um lado, mas fazendo o correto. É o exemplo que a gente deu sobre o profeta Abraão. Ele era o único que acreditava em um único Deus e se manteve. E Allah subhanahu wa ta'ala, Deus chamou ele de uma nação. Eles apenas acreditando. Os outros idólatras, que adoravam ídolos, imagens e por aí vai. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.